Salve, salve, boa noite a todos. Só esperar o pessoal entrar aí para mais uma live do Grupo de Estudos Paideia sobre a ética do verdadeiro jurista, né? Qual que é a ética do verdadeiro jurista com o professor Frederico Bonaldo? Deixa eu... Aí, ele já pediu para entrar. Aí. E aí, Rubens? Salve, professor, o senhor me escuta? Perfeitamente. Ah, Você que também me bom. ouve? Perfeito. Aham. Legal, Então, legal. Tudo bom? queria, antes de tudo, agradecer ao senhor por estar aqui com a gente, né? É, Conheci o senhor por meio da plataforma do Brasil Paralelo, né? Teu curso de ética, fiquei profundamente curioso, intrigado com o tema, né? E um curso excelente, muito bom, né? E agora, quando eu fiz o convite, fiquei muito feliz que o professor aceitou o convite de estar fazendo essa exposição para os alunos da UFPR e as outras pessoas que acompanham a gente aqui nas redes sociais, né? E fica minha profunda admiração e agradecimento pelo senhor, tá bom? Eu agradeço muito o teu convite, fiquei muito contente de você ter levantado esse tema também, de que eu gosto muito, né? Inclusive fiz um doutorado sobre ele, né? Sobre a ética, mais concretamente sobre as virtudes do juiz. Então, te agradeço bastante e estamos aí prontos para começar nossa conversa. Perfeito, deixa eu fixei o tema. Certo? Então, Isso aí, tá legal. só para fazer uma introdução, o professor é doutor em filosofia do Direito e do Estado pela PUC de São Paulo, doutorando em filosofia pela Unifesp e professor da Universidade Católica de Santos, né? Então, esse que é o Exato. currículo do professor Federico Bonaldo, né? Então, a gente separou mais ou menos alguns temas para tratar hoje, né? E por uma introdução metodológica, né? O nosso tema qual que é a ética do verdadeiro jurista, né? Então, para o pessoal que está assistindo compreender o que é ética e quem é o jurista, né? O senhor. Tá joia. Perfeito. Olha, ética, antes de um estudo, é uma realidade da vida. Então, concretamente, é o conjunto de juízos de valor que tanto os indivíduos como os grupos aos quais os indivíduos pertencem fazem sobre a conduta dos seres humanos, né? O conjunto de juízos de valor sobre o conjunto das ações dos seres humanos. Isso pode ser tanto individual como coletivo. Claro, os nossos juízos de valor sempre começam tomando dos grupos a que nós pertencemos, a começar pela família, né? Aí começa o nosso juízo de valor. E depois nós vamos reformulando esses juízos de valor, vamos reafirmando esses juízos de valor e assim por diante, né? Então, essa é a realidade chamada ética. Antes de falar da ética como discurso, como estudo, né, que poderia ser a ética filosófica ou a filosofia moral, que é a mesma coisa, só esclarecer um pontozinho aqui, que a ética e a moral, há quem goste de diferenciá-las. Eu gosto de tratá-las como sinônimos, porque normalmente quando as pessoas diferenciam a ética de moral, costumam dizer o seguinte: a ética é social e a moral é individual, né? O conjunto de valores sociais e o conjunto de valores individuais, ou o contrário, né? Mas, na verdade, sempre ao longo da história, né, quer dizer, na maior parte do tempo, né, na maior parte dos séculos, a palavra ética e moral tiveram uma equivalência plena, né? Então, quer dizer, é o conjunto de valores, de juízos morais, tanto dos indivíduos como das coletividades a que os indivíduos pertencem, né? Então, no fundo, a diferença é mais de raiz etimológica. Ética vem de ethos, em grego, e moral vem de mos, ou mos, em latim, né? O plural é mores, que significa costumes de conduta, né? Costumes de ação humana. Tá?
Agora, quando a gente faz um estudo filosófico sobre a ética, aí nós vamos fazer a ética filosófica, ou então a filosofia moral. E o que procura toda e qualquer filosofia? Tentar chegar no âmago de alguma realidade, né? No caso da ética filosófica ou filosofia moral, a tarefa delas é explicitar, né, tornar patente aquela racionalidade ou aquela falta de racionalidade que está implícita, né, que está latente nesses juízos de valor que os indivíduos têm e também os grupos aos quais nós, indivíduos, pertencemos, têm também, né? Então, a filosofia que trata da ética, né, que é a filosofia moral, ela tem essa função, explicitar a racionalidade dos juízos de valor ou a falta de racionalidade deles, tá certo? Então, nessa tarefa, eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma vez um amigo meu, ele foi dar uma palestra para os estudantes de medicina da Federal de Minas Gerais. Ah, o exemplo do indígena que o senhor disse no curso? Ah, exato, você conhece, né? Eu nem lembrava que eu digo sempre. Então, aí era uma moça, né, que pertencia a uma tribo indígena, e ela tinha entrado na faculdade de medicina. E ele estava falando lá sobre algum tema que eu não me lembro, né, e aí acabaram falando sobre o Jérôme Lejeune, que era um geneticista francês, descobridor da causa genética da síndrome de Down, né, e um grande geneticista, e que era francamente contrário ao aborto, né, tinha convicção científica plena de que desde o momento da fecundação dos gametas, ali havia todo um código genético próprio, diferente tanto da mulher como do homem, e que aquilo se desenvolvia, se desenvolvia por si só, do ponto de vista interno, né? Externamente dependia, obviamente, das condições da gravidez e tal, né, de estar no ventre da mãe, etc. Muito bem. Aí depois essa moça ouviu toda a palestra, que não tratava desse tema, esse foi um tema tratado incidentalmente, né? E aí depois ela foi procurar esse professor e ele perguntou o seguinte: olha, eu venho de uma tribo indígena e eu gostaria de um conselho seu para tentar convencer lá os chefes da minha tribo a acabar com a prática do infanticídio. E ele perguntou, mas que tipo de crianças são mortas depois de nascer? Falei, crianças defeituosas. E aí ele perguntou, mas qual é o motivo pelo qual elas são mortas? E ela disse, que antigamente a nossa tribo era nômade, né? E como essas crianças sofreriam muito nas mudanças de lugar, então era como que um gesto de piedade, um gesto de misericórdia, tirar a vida delas para que elas não sofressem nessas mudanças de lugar. Então, aí o professor disse mais ou menos o óbvio, né? Bom, por que você não diz para eles, olha, hoje em dia nós já temos aqui posto de saúde, já temos assistência médica, mais ou menos precária, mas existente, já não somos mais nômades, porque nós procuramos tratar essas crianças de outra forma, né? Ela, muito boa ideia, vou propor lá nas assembleias periódicas lá da minha tribo e tal, e de fato parece que foi fazer isso, né? Então, quer dizer, você tem ali um conjunto, dentre os juízos de valor daquele grupo, daquela tribo, você tinha esse, em relação às crianças que nasciam com algum defeito físico pronunciado. E ela foi criada nisso, provavelmente concordou com isso durante muitos anos, e aos poucos ela foi, sobretudo depois de ter entrado na faculdade de medicina, discordando daquele juízo moral, né? E aí então foi que ela foi tentar justamente mudar esse juízo moral, né? Então a filosofia moral, o que ela vai procurar fazer? Ela vai procurar ver assim,
qual que é a razão que está, a motivação, a razão que está por detrás de um juízo de valor. Né? Então, olha, temos um juízo de valor aqui que é, olha, crianças com um defeito, que nascem com defeitos muito pronunciados, essas crianças elas têm de ser mortas por misericórdia, né? Porque elas não aguentarão aqui todos os reveses, as dificuldades das mudanças da tribo indígena. Então, tem que se chegar sempre, vamos dizer, aos motivos, a razão pela qual os grupos adotam um determinado juízo de valor. Né? Essa é a tarefa da filosofia moral. E a filosofia moral, ela, ao tratar desses juízos de valor, né, ela está também procurando orientar a nossa ação, de alguma maneira, né? Dar alguma luz para que nós saibamos agir melhor. Né? Pelo menos vamos dizer, a filosofia moral de corte aristotélico-tomista é que realmente tem essa pretensão de iluminar a prática moral das pessoas e dos grupos. Né? Embora as outras também tenham, mas numa intensidade menor. E, concretamente, vão tratar de aperfeiçoar a razão humana, mas não a razão humana como um todo, a razão humana no seu lado prático, a chamada razão prática. Né? Então, o que é a razão prática? É a nossa inteligência na medida em que nós conhecemos as coisas para tomar decisões e para agir em consequência. Então, aí nós podemos pensar, bom, eu posso conhecer algo para agir em consequência, por exemplo, eu posso aprender a tocar piano. Isso aqui, a ética filosófica vai tratar do ato de tocar piano ou de aprender um idioma? Não, aí não. Porque aí nós temos uma ação técnica, né? Ou poética, de pôr, de construção. Né? E aí, tanto faz o caráter do indivíduo que vai aprender isso aí. Né? A pessoa pode ser boníssima e aprender, e pode ser uma pessoa muito má e aprender também, ou pode ser que ambas não aprendam, uma aprenda, a outra não, tanto faz. Só uma coisinha, a parte da razão prática, de que fala a filosofia moral, é realmente eu tomar uma decisão para agir. Né? Agir não na parte técnica, né? Mas agir em função de um objetivo que compreende a minha vida como um todo. Vai ser parte da minha vida como um todo. Mas pergunta aí. Professor, quando se fala assim, por exemplo, de moral, um exemplo, pelo menos para mim, é o mais clássico, né, para se compreender o que se entende por moral, né? São nas Catilinarias de Cícero, né, que ele começa falando bem assim, em latim, o tempora, o mores, o tempus, o costumes, né? Fazendo referência a todo aquele cenário de quase apocalíptico de guerra civil com Catilina, né? E sim. Indo nessa linha, o senhor falou sobre razão prática. Então, se pode dizer que a razão teórica, né, ela vai compreender os valores em si, e a razão prática vai pô-los em ação. Então, necessariamente, o jurista, no seu ofício, né, ele tem que... Não basta ter uma razão prática apurada, ele tem que ter uma razão teórica para aprender os princípios em si, discernir o bem do mal, o certo e do errado, para depois pôr em prática a ética, né, mostrar que existem parâmetros objetivos de ética. Na verdade, quer dizer, a razão é única, né? É a nossa inteligência. Então, ela tem uma função que é teórica ou especulativa e tem uma função que é prática, né? Voltada para a ação. Por exemplo, eu posso conhecer, eu não trabalho com astronomia, então não tenho que tomar nenhuma decisão que englobe a minha vida como um todo ao conhecer alguma coisa de astronomia. Mas eu posso gostar de saber as constelações, os planetas, né, sobre buracos negros, etc. Eu posso gostar muito de peixes, embora não seja biólogo e assim por diante. Né? Então, aí eu estou conhecendo por conhecer. Isso é a razão teórica ou a razão especulativa. A razão especulativa. Especulativa no sentido de especulum, espelho. Eu espelho na minha inteligência a realidade que está lá fora dela. Né?
tá? Simplesmente espelho. Mas não faço nada além de entender. É entender para conhecer para entender. E já, quando você fala de razão prática, enquanto nós conhecemos algo para agir, e esse agir diz respeito à totalidade da minha vida, né? Ao sentido da minha vida. Aí o jurista, quando vai conhecer o direito, ele não conhece só por conhecer. Só o não jurista é que vai conhecer só por conhecer. Vamos supor, né, uma pessoa que seja, por exemplo, um artesão, né, ou então, sei lá, um escultor. Então ele gostou, assistiu a um filme policial e se interessou no direito penal. Putz, ali teve um julgamento, tem uma série de detalhes. Aí ele vai procurar conhecer o Código Penal, ou então um livro sobre direito penal, que comente o Código Penal, mas não para usar aquele conhecimento para a sua ação, necessariamente. Já o jurista não, né? Tudo que um jurista faz, seja ele juiz, advogado, fiscal da lei, né? Promotor de justiça, procurador da República, seja o delegado de polícia, seja aquele que escreve livros sobre direito civil, direito ambiental, o que for, ou mesmo o professor de disciplinas jurídicas numa faculdade, ele vai procurar saber o direito para agir, né? Para agir, e aquilo vai fazer parte, aquilo é parte integrante da sua busca por sentido da vida, né? Então, é lógico que esse conhecimento jurídico que o jurista vai procurar sempre ter mais, ele nunca é um conhecimento só teórico ou especulativo, sempre é prático, sempre é um conhecimento voltado para a praxis. Ficou claro? Não sei. Não, deu para entender sim, mas partindo já para uma próxima pergunta, né? Eu acho que é um ponto de extrema relevância, porque eu já pensei assim, muitos meus colegas pensam assim, já me perguntaram várias vezes sobre isso, né? Vou formular genericamente o seguinte: o positivismo não deriva da moral e o naturalismo deriva da moral. Essa é a diferença, né? E daí, tendo em vista essa pergunta, eu queria trazer duas exposições das leituras que eu tenho de John Finnis e de Michel Villey. O que o Michel vai falar sobre a separação de direito e moral? Isso fica muito... O Michel Villey, pessoalmente, gosto muito dele. Ele é um aristotélico saudosista, né? Ele... Tudo que se refere a direito, ele não tem como ele não mencionar Aristóteles, né? Então, o que vai falar dessa separação? Principalmente no livro Filosofia do Direito dele, que eu acho que fica muito claro. Ele diz o seguinte, que você pode ser uma pessoa que realize ações morais, moralmente corretas. Ele usa o termo grego dikaios, né? Você pode ser um dikaios, né? E você eventualmente pode não realizar uma ação justa, né? Da mesma forma, você pode não ser uma pessoa moralmente correta, não pode ser uma pessoa ética, ou seja, você não é um dikaios, mas você pode praticar o todikai, que é o direito. Ou seja, se eu roubo teu celular, por exemplo, né, eu vou ser preso, depois me prendem, e assim Deus diz, você devolva o celular para o professor, né? Eu, não pessoalmente, no meu âmbito interno, né, eu não tenho intenção de devolver o telefone, mas por uma ação de fora, por uma coercitividade do juiz, eu fui obrigado a fazê-lo. Então essa ação, ela é justa, né, em si. Sim. Ela é justa, mas não é moral. Por quê? Porque não tem a intenção e, no mais, não tendo a intenção, a pessoa que praticou não é um dica, né? Já a leitura de Finis eu acho interessante também, né? E voltando um pouco para o Villey, ele condena muito, 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 muito todas essas correntes que tentam, principalmente a estoica, né, e a jusacionalista. Ele detesta essas duas correntes, que tenta deduzir algo da razão escrita do homem, ou que já somos nascidos com ideias inatas, né, que se deduz da razão, né, que aí cai numa grande confusão entre moralidade e direito. Já do Finis, principalmente no Natural Law and Natural Rights, né, que existem bens pré-morais e que a razão prática, a lei natural, os transfere para o ambiente moral para ser postos em práticas, né?
Alguns desses bens podem ser, por exemplo, a vida, entretenimento, autopreservação, amizade, razoabilidade prática, né? Ele faz uma lista, né? Então, o Uhum. direito natural em si, guiado por essa lei natural que ele fala, ele não reside na moral, por quê? Porque ele se baseia nesses bens pré-morais, né? Então, tendo em perspectiva essas duas correntes, dois pensamentos de Finis e de Villei, né? Queria que o senhor dissertasse um pouco sobre onde que de fato acontece a separação de direito e moral, até que ponto ela é benéfica e até que ponto ela é maléfica, né? Porque inevitavelmente o direito é perpassado pela moral, né? Mas existe uma Uhum. separação metodológica, né? Qual que seria ela? Olha, para usar uma imagem, e talvez assim já facilitar a compreensão, eu não sei se existe um vegetal assim, mas eu entendo o seguinte: você tem uma árvore, né, uma árvore assim, muito grande e tal, não sei o quê, que é a moral. Tá? Dessa árvore tem um ramo, né, mas que é um ramo que vamos dizer assim, é muito grosso, é muito espesso e é muito grande, muito longo também, que tem lá a sua floração própria, é como se fosse uma árvore dentro de uma outra árvore, enxertada naturalmente ali na outra árvore. Né? Isso é o direito. Tá? Então, aquela árvore, aquele ramo que praticamente é uma árvore, uma segunda árvore, é o direito, ele tem lá todo um metabolismo próprio, né? Claro, vamos dizer assim, a seiva vai vir da raiz e tal, quer dizer, o início é a moralidade, mas ali existe toda uma dinâmica biológica própria que se não tivesse implantada na árvore que vai para o chão, que é a moral, não existiria o direito. Né? Então, o que acontece? Se a gente, acho que a explicação, essa imagem, como eu procuro explicar rapidamente, a exposição do Aristóteles sobre a justiça geral e a justiça particular no livro quinto da Ética Nicômaco, né, que é o primeiro livro de filosofia do direito da história, praticamente. O Michel fala que a filosofia do direito nasce nesse livro, exatamente. Nesse capítulo desse livro. Exatamente, exatamente. Inclusive, só um parênteses aqui, né? Então, quem quiser ler o Michel Villei, tem várias obras em português, né? Tem a Filosofia do Direito, volume 1 e 2, unidos pela Martins Fontes, e tem uma que é sensacional, que é a formação do pensamento jurídico moderno, também pela Esse eu Martins indico para Fontes. todos. Esse é os dois. Os Esse dois eu acho que para são começar é esse lindos. aí. São lindos os dois. Para começar a formação do pensamento jurídico moderno. Depois tem outra, tem a obra dele tal sobre os direitos, o direito e os direitos fundamentais, os direitos Ele humanos, fala tal. Né? direitos humanos não existem, né? Para quem Aí escuta eu discordo parece meio bastante assustador. dele. Para quem escuta parece meio assustador, Até mas ele tem lá a sua maneira de fundamentar. sim. Eu discordo dessa maneira aí e tal, mas enfim, vale a pena conhecer a visão dele. O Finis tem, né, o direito, Lei Natural e Direitos Naturais, né, que tem uma tradução feita ali pela Unicinos, né, que não é uma tradução muito boa, né, porque a pessoa que fez E a difícil de tradução, achar. provavelmente, difícil de achar, porque está esgotada, né. Eu recomendo muito, mas muito, a tradução que se fez em Buenos Aires, né, que se chama Lei Natural e Direitos Naturais. Que o Finis, também como ele conhece espanhol, ele acompanhou a tradução. Né? Então está muito fiel ao pensamento do Finis, e tem uma introdução de um professor chileno, chamado Cristóbal Orrego, que aí ele explica basicamente todo o pensamento do Finis nesse estudo introdutório. E agora, entre Finis e Villei, eu gosto muito do Javier Hervada, que também tem Lições Propedêuticas de Filosofia do Direito, que é o livro que eu adoto na faculdade, né, para graduação. Esse eu tenho, mas não li ainda, do Hervada. Esse aí, para mim, é o que mais acerta, né, no meu modo de ver. Tá? Mas, então, voltando à separação entre direito e moral. Né? Então, a moral ela aponta para a excelência da conduta humana. O direito aponta para o mínimo da conduta humana que viabilize a convivência social, ou seja, que viabilize a coexistência da liberdade de todos nós,
dentro de uma sociedade. Deu uma sumidinha a sua imagem. Então, a moral sempre aponta para o máximo. E o direito sempre aponta para o mínimo indispensável. Né? Tá? Então, no livro Quinta Ética, como Aristóteles diz, que a moral diz respeito ao que ele chama de, o que depois ficou conhecido como justiça geral, né? Ele mesmo chama de justiça geral, e o direito diz respeito à justiça particular. Né? A justiça geral é aquele conjunto de todas as virtudes, né, todos os hábitos operativos bons que uma pessoa pode ter e que beneficiam a harmonia da sociedade em que essa pessoa vive. Então aí entra todas as virtudes, inclusive aquelas que vão além da mera justiça particular. Então entra a solidariedade, a generosidade e até mesmo, vamos dizer assim, a amizade, o amor, né? Amor de amizade que pode chegar, inclusive, a ser dar a vida pelos outros. Isso é a justiça geral. A justiça particular diz respeito ao direito. O direito diz respeito à justiça particular. A justiça particular é dar a cada um aquilo que é seu. Nem mais, nem menos. É a justiça em sentido estrito. Sum quico et né? Acho que se der contra o F, no livro do Villei, isso vai aparecer umas 1000 vezes, essa frase. Que é a definição de Ulpiano, né? Um dos grandes juristas do período clássico do direito romano. Né? Tá? Então, isso seria, então, a justiça particular. Dar a cada um que é seu, nem mais, nem menos. Né? Então, para a gente ver como o direito ele depende da moral, de certa maneira, mas tem o direito nasce da moral, mas ganha uma certa autonomia em relação à moral, né? A gente pode apelar para uma outra metáfora, né? A metáfora do apartamento adequado à moradia humana. A moral seria vamos dizer assim, a moral aponta para o máximo, né? Então seria um apartamento que tenha contrapiso, que tenha piso, que tenha janelas, que tenha portas, cortinas, instalação elétrica, de esgoto, os móveis necessários, né? Cama, sofá, tenha lá televisão, utensílios de cozinha, etc. Já o direito seriam os alicerces desse edifício, né? E a estrutura de concreto armado dos apartamentos. Dá para morar lá? Dá, mas de maneira adequada ao ser humano? Não. Né? O esqueleto do prédio é adequado para a moradia humana? Não, mas ele é imprescindível. Se você não tem o esqueleto do prédio, você não consegue botar contrapiso, piso, cortina, pintar parede, etc. Né? Todo o resto. Então, voltando aqui para a realidade, basta que cada um de nós, em sociedade, dê ao outro aquilo que é seu, para que haja a harmonia social adequada a nós, seres humanos? Não. Só que isso é imprescindível. Isso é indispensável. Né? É indispensável que exista a justiça particular, o mero dar a cada um que é seu. Isso não faz ninguém feliz. Isso está muito abaixo da solidariedade, está muito abaixo da generosidade, está muito abaixo do amor. Porém, se não há essa justiça, você não vai ter solidariedade, não vai ter amor, não vai ter, não vai ter generosidade. Né? Então, inclusive, eu tenho um amigo que é professor lá da Federal do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Barzotto, e justnaturalista, né, também, e ele diz assim, que na visão dele a função principal dos justnaturalistas da América Latina nos dias de hoje é cumprir o direito positivo e promover o cumprimento do direito positivo. Né? Porque os justnaturalistas, eles dizem o seguinte, o direito é o único, é o direito vigente, é o direito que está são aquelas normas jurídicas que estão vigentes na sociedade, através da lei, através das decisões judiciais, né, principalmente, tá? Mas também, vamos dizer, normas jurídicas advindas do Poder Executivo. E diz o seguinte, nessas normas, a base são exigências de justiça advindas da natureza humana
E o complemento necessário, a concretização, a especificação necessária vem da vontade humana, do consenso humano, da positivação humana. Então, na verdade, não existe um direito natural e um direito positivo. O que existe é o direito vigente, que em parte é natural e em parte é positivo. Cada norma jurídica, por mais besta, entre aspas, que ela seja, mais simples que ela seja, ela tem a base natural e o complemento positivo. Até a norma de trânsito, que manda que você trafegue com os veículos pelo lado direito das vias. Né? Então, não, mas isso aqui é no Brasil, no Japão, na Inglaterra, em outros países, é pelo lado esquerdo. Né? Perfeito. Você pode escolher pela direita ou pela esquerda, mas você não pode escolher as duas ao mesmo tempo. Porque o que vai acontecer? Os carros vão se chocar, os veículos vão se chocar, e dentro dos veículos há seres humanos, e é preciso preservar a autopreservação, que é uma das exigências da natureza humana. Né? Tá. Então, quer dizer, toda e qualquer norma, essa diferença. O positivismo, positivismo jurídico, diz o seguinte: todas as normas jurídicas, elas são invenções do ser humano. Elas são fruto do consenso humano exclusivamente. A natureza humana é puramente biológica. Ela não tem nenhum dever ser. Ela não tem nenhuma regra, uma finalidade o Villet ainda que possa depois derivar numa norma jurídica. O Villet detesta e condena essa deontologia, né, essa pretensa deontologia, né, das leis, né? Ele fala que o justo, né, a medida justa se acha em cada caso. Ele estabelece alguns pressupostos, né? Mas ele fala que essa deontologia especialmente na civil law, né, de que Sim. Essa lei geral que vai reger todas as situações particulares e não vai se encontrar justiça em cada caso, essa linguagem deontológica quase que miscuida com a moral, ele condena muito, né? E daí, também vai na linha aqui de um comentário que o Marcelo pôs, né, mais para cima. Sim. A ética se faz necessária no exercício da advocacia, bem como a dignidade, o decoro, a honestidade e a boa-fé, né? Requisitos essenciais para aqueles que buscam a aplicação da justiça em nossa sociedade. Então, a ética não está sozinha, né? Ela precisa de vários outros requisitos, né, para se praticar a advocacia, né? E também tendo essa discussão em mente do direito, da separação do direito e da moral, né? E já para a gente ir para o próximo tópico, professor, né? A foto de divulgação que eu coloquei foi o julgamento de Salomão, né? Eu fui bem parcial na escolha daquela foto, porque o nome do pintor é Rubens também, né? Um pintor renascentista famoso. E para quem não conhece a história do rei Salomão é o seguinte, tá lá na Bíblia, né? Não sei qual livro que é, mas é basicamente assim. Dos reis, né? Chegam duas mulheres reivindicando, né, que um bebê é filho delas, né? As duas estão reivindicando o mesmo bebê como filho delas. Né? Eles chegam perante o rei Salomão, né? Ele é um símbolo da sabedoria, né? E daí ele determina que o bebê seja cortado ao meio. E cada metade fique com a mãe, né? Então assim tu vai ficar feliz, porque cada uma recebeu uma parte igual. É interessante que a mãe, que era a verdadeira, ela falou, não, esse filho não é meu. E por que ela falou isso? Para que o bebê não fosse morto, né? Então ela preferia o bebê vivo na mão da mãe, que não era, de fato, do que ver ele morto na mão das duas, né? E esse é um dilema ético, dilema moral clássico da história da humanidade, né? E tendo em vista esse episódio, né, que eu acho que vai simbolizar muito bem o que a gente vai falar agora, né? Queria que o senhor fizesse um breve passeio sobre as correntes de ética pertinentes ao direito contemporâneo, né? Eu queria elencar principalmente a ética das virtudes, que já falamos de Aristóteles e Tomás de Aquino, né? Do dever de Kant, que Kant eu particularmente acho dificílimo de entender, né? Kant é difícil de entender. E a da coordenação social de Hobbes, que o Villet vê como o triunfo e como eu posso falar, a consumação da vitória do positivismo jurídico, né? O início da consumação da vitória do positivismo jurídico de Hobbes, né? Que nasce no Leviatã.
e também a da utilidade, do utilitarismo, né? Que eu não vejo muito presente, né, em doutrina, em estudo, na faculdade, mas, querendo ou não, ela sempre está no fundo do pensamento de algumas pessoas, né? Então, se eu quisesse fazer um breve Uhum. passeio comparativamente entre essas correntes, para daí a gente partir para, no ofício do juiz, no ofício concreto do juiz, do advogado, qual que seria mais adequado a cada situação. Certo. Bom, a ética das virtudes, basicamente, o que é? É o seguinte, as virtudes, elas são hábitos que aperfeiçoam tendências que nós temos, que todos os seres humanos têm, tá? Então, quais as tendências, os apetites que nós temos, né? As inclinações que nós temos. Então, nós temos a vontade, que é querer aquilo que a inteligência mostra como verdadeiro, para a vontade aquilo passa a se chamar bem, ou bom, né? Nós temos o que classicamente se chama de apetite concupiscível, que é a atração por aquelas realidades que dão prazer, e temos o apetite irascível, que é aquela atração, aquele impulso para superar barreiras que se interpõem entre um objetivo nosso e nós, né? Um bem que nós queremos e nós, tá? Então, a virtude que aperfeiçoa a vontade é precisamente a justiça. A virtude que aperfeiçoa o apetite concupiscível é a temperança. E a que aperfeiçoa o apetite irascível é a fortaleza, né? Então, para a ética das virtudes, vamos dizer assim, o ponto de partida da ação sempre são as nossas tendências, né? A nossa vontade e as nossas paixões, tá? Então, é preciso que nós aperfeiçoemos essas nossas tendências, de modo que elas alcancem o seu funcionamento excelente, e também para que elas permitam que a razão adquira o seu aperfeiçoamento através da virtude da prudência. E aí se formam as 4 virtudes fundamentais ou cardeais, né? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. O que, na verdade, faz a regra do nosso agir, das nossas ações, são as nossas virtudes. É claro que nós vamos ter regras externas que o pai e a mãe disseram, ou então os 10 mandamentos, ou o Código Penal, que vão nos ajudar a nos lembrarmos de como nós devemos agir no caso de dúvida, no caso de confusão mental. Mas, sempre, ao fim e ao cabo, serão os nossos hábitos operativos, né, que vão formular a regra para a minha ação aqui e agora. Isso é a ética das virtudes. E o objetivo disso, o que é alcançar um bem, né, em cada ação, mas um bem que aponta para um sumo bem, cuja posse resulta num estado anímico, um estado interior, chamado felicidade, eudaimonia, né, como diziam os gregos. A felicidade plena. Então, a felicidade seria uma peça uma roupa que nós vamos tecendo ao longo da vida, né? E que não nesta vida, tanto Aristóteles como Tomás de Aquino concordam nisso, se termina essa peça de roupa, né? No entanto, a felicidade parcial e crescente alcançada através dos atos nesta vida já fazem parte da própria felicidade, né, completa, que pode se dar na vida eterna. Tá certo? Muito bem. A ética do dever, né, que a de Kant, por exemplo, não se liga a um dever que vem de fora, mas é um dever que vem de dentro de mim mesmo. O Kant é um autor labiríntico. Ele fala de virtudes, né? Ele fala de que às vezes ele é contraditório.
o Kant ele foi muito criticado por dizer o seguinte: eu tenho de cumprir o dever, um dever que eu dou para mim mesmo, né? A autonomia da razão, né? A razão autônoma, e se eu cumprir esse dever com vamos dizer assim, com deleite, acompanhar esse cumprimento do dever se der com sentimentos favoráveis a isso, então aí se perde todo o mérito moral. Em algumas partes ele diz isso, por exemplo, da crítica da razão prática, né? Ou então da fundamentação da metafísica dos costumes. Só que em outros livros, como por exemplo as lições de ética, que são livros menores de Kant, ele diz o contrário. Ele diz que a ação mais moral possível, ele vai na linha de Aristóteles e Tomás de Aquino, é aquela em que você faz o certo gostando de fazer o certo, né? Agora, como que você vê a diferença de Kant para esses outros dois? Kant encara as virtudes não como motores da ação. Kant encara as virtudes como o lubrificante do motor da ação. O motor é a vontade, né? Então, para que, vamos dizer, não haja tanta dor em cumprir o dever, você lubrifica ali o motor da vontade com as virtudes. Então, aquilo vai girando, a engrenagem vai girando de uma maneira mais azeitada. Tá? Mas você ia dizer algo? Não, eu ia dizer justamente isso, né? Era exatamente isso da ética das virtudes, que Kant vai na contramão às vezes e às vezes é a favor, né? E isso mostra que, pelo menos para mim, isso é intuitivo, que se você fizer alguma coisa, algumas pessoas sabem que é correto, você faz, mas aquela ação não é profundamente justa porque você não está imbuído daquele valor moral. Mas quando você faz ação sabendo que é justa, imbuído daquele valor moral, ela se torna mais, digamos, mais honrosa, ela se torna uma ação melhor, se torna uma ação mais bonita de se fazer aquilo, né? Claro, claro, sem dúvida. Há um crescimento interior maior, né? E mesmo, dá para identificar algumas similaridades entre Kant e a tradição aristotélica tomista, mas até o senhor diz que elas são inconciliáveis entre si, né? Inconciliáveis, no fim são inconciliáveis, sobretudo porque, vamos dizer assim, quando o Kant trata de sistematizar a sua ética, ele vai dizer assim, a ação que vamos dizer assim, seguramente moral é aquela tomada só pela razão, sem o influxo dos sentimentos. Já Aristóteles e Tomás de Aquino vão dizer assim, a ação que é seguramente moral é aquela que é tomada com o influxo dos sentimentos. Ou seja, se os seus sentimentos não aderirem ao bem que a razão enxerga como bem, então você não age de maneira seguramente moral. Às vezes você pode estar agindo por medo da punição, simplesmente, né? Que aí seria, por exemplo, o caso jurídico, simplesmente. Eu posso pagar uma dívida para alguém dizendo, olha, né, eu faço isso de bom grado. Por quê? Porque essa pessoa me emprestou o dinheiro, né, e agora eu não tenho condições de devolver, eu vou fazer isso de bom grado. Ou então, se eu estou acostumado a me apropriar das coisas dos outros, então o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou devolver o dinheiro só por causa da lei, né? Uma vez, um conhecido meu estava fazendo lá uma difamação de um amigo comum nosso no Facebook. Aí eu entrei em contato com ele pelo Messenger e falei assim, pô, cara, que coisa é essa? Né? E ele dizendo assim, ó, isso é pouco, eu queria matá-lo. Eu queria matar esse cara. Né? A única coisa que me impede é a lei. Pronto. Tá aí, né? Ele não vai matar, então ele está realizando uma omissão justa, de não matar o fulano. No entanto, imoral, né? Tá certo? Então, isso é o... Hã? Não, pode completar, professor. Então, isso. Agora, isso aí, a ética do dever em Kant, tá? Eu sou professor de História da Filosofia Moderna, também lá na Católica de Santos, tá? Na Faculdade de Filosofia. Eu estou na Faculdade de Direito e na Faculdade de Filosofia do aulas, né? Então, toda a filosofia moderna, ela é complicada e, no fim das contas, incongruente. Todos os autores modernos, tá? São muito interessantes, sempre há contribuições muito boas.
Mas eles são labirínticos e muitas vezes realmente você não encontra saída para o labirinto, porque eles têm a pretensão de dar certeza ao conhecimento humano e à ação humana e à ética. O que Aristóteles não tinha, né? Não tinha essa O pretensão, que nem ele, os nem Tomás de clássicos Aquino. não tinham certeza, né? Quer dizer, o mundo, eles queriam a verdade, mas a verdade é insegura. Né? Vamos dizer assim, qual que era a segurança no mundo antigo e no mundo medieval? Né? A segurança era a divindade. Era, grosso modo, a providência divina. Essa era a segurança. Uma vez que Deus desaparece do horizonte da intelectualidade na era moderna, então é preciso que os homens provejam essa segurança que antes era dada pela fé em Deus. Então se tenta de todos os modos montar sistemas filosóficos fechados que provejam essa segurança. No entanto, isto é simplesmente impossível. Isso ainda mais evidente. Isso ainda mais evidente. Como? Essa pretensão de sistematizar tudo, né, como verdade, né? Eu acho que esse labirinto, mais ou menos, que o modernismo se põe, eu acho que é mais evidente na ética de Hobbes, né? Que ele parte de algo que não existe, né? Por mais que ele não tenha, ele não afirma, ó, isso existiu em alguma época. Ele parte de um total mito, uma total ficção, né? De um individualismo extremo, né? E ele funda a própria ética em algo que não existe, né? Consequentemente, o resultado poderia ser algo também quase que mítico, quase que uma ficção, né? E digamos, ele inventa esse contrato social onde o certo, o correto seria obedecer ao soberano, né? Então, acho que Exato. Hobbes, ele escancara muito esse fato de que correto é obedecer à lei, que é muito da mentalidade que temos hoje em dia, por mais que as pessoas não se digam hobbesianas da faculdade, os professores, mas a mentalidade hobbesiana está muito presente, né? Está muito presente. Hoje em dia o pessoal diz, a única ética possível é a ética dos direitos, né, dos deveres, ou seja, a ética derivada das normas jurídicas, sejam nacionais ou internacionais. Né? E isso é Hobbes. Tá? Isso é simplesmente Hobbes. Quer dizer, não existe ética pessoal, existe ética social, né? Que é você desfrutar somente daquela parcela de liberdade que o soberano te dá. E não mais, tá? Que são os direitos subjetivos, a noção de direito subjetivo. A ética individual desaparece. Quer dizer, se você agir externamente bem, independentemente da tua intenção, ponto final. Isso é o máximo da ética que se pode pretender, né? Então, o que acontece? Na ética da colaboração social, da coordenação social, né, ela vamos dizer assim, esse lado é importante, né, é o direito. Né, o direito é isso aí, é dar a cada um que seja nem mais nem menos, e este é o dever em sentido próprio e estrito, ou seja, sem o qual não há convivência social. Né? Então é importante isso, só quer dizer, a ética reduzida ao direito, vamos dizer, é um decréscimo na intelectualidade humana, um decréscimo, né, na história da cultura abissal. Né? Não podemos manter isso. Né? Tá? Agora, já se falando do utilitarismo, o utilitarismo vai dizer o seguinte, né? Qual ação é a ação moralmente melhor? Né? É aquela cujos efeitos, cujas consequências trouxerem mais felicidade para o maior número de pessoas. Bom, o que é felicidade? Ele vai variar muito. Né? Primeiro, o Jeremy Bentham vai dizer que é o mero prazer e dor. Né? Mas também já existe aí uma discussão sobre o que é que me apraz, o que é que me dói. Né? Depois o John Stuart Mill vai tentar incorporar elementos novos de virtude, consciência, etc. E hoje a gente tem lá os utilitaristas da regra, os utilitaristas do ato, né, que vão complicando
bastante essa noção do utilitarismo. Mas, de todo modo, o utilitarismo vamos tentar prever as consequências das ações, né? E isso é importante, basta ver, por exemplo, agora, em relação à pandemia, né, que, vamos dizer assim, você precisa realmente fazer uma estimativa do que vai acontecer quando você abre as lojas, abre o mercado, faz a economia funcionar de novo. Quer dizer, chance de haver maior contaminação, sim. Mas como que fica a questão da sobrevivência, etc., né? Tá? Então, aí realmente é preciso fazer uma pesagem, uma ponderação, um sopesamento entre essas duas coisas de uma maneira meramente estimativa, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Não tem bola de cristal para saber, né? Eu pessoalmente... Mas isso também mas a ética das virtudes também contempla a consequência das ações. O que o utilitarismo encara como aquilo que é o enfoque central do utilitarismo, que é a consequência das ações, a ética das virtudes também contempla isso. Tanto é que a virtude da prudência, uma das partes constitutivas sem a qual não existe prudência, é precisamente a previsibilidade possível. A previsibilidade possível. Tá? Mas você ia dizer algo? A principal crítica, né, refutação que eu vejo ao utilitarismo foi a que eu li do Finis, no mesmo livro que a gente já citou, né, e que eu achei super fácil de entender e muito lógica, né, que a pretensão do utilitarismo, ele pega, é bem esse exemplo que o Finis dá, seria a mesma coisa que pegar a massa de um livro, né, o peso de um livro, multiplicar pelo número de letras e depois dividir pelo número de páginas, né? E o que isso significa? Significa que os prazeres de, por exemplo, eu assistir um jogo do time que eu torço, né, e ver meu time ganhando, é diferente de um prazer, por exemplo, de eu comer o bolo que eu gosto, que é diferente do prazer de eu ser honesto, que é diferente do prazer de todas as outras coisas, né? Então, o cálculo simplesmente não fecha. Por quê? Porque são quantidades diferentes, né? O prazer que eu tenho de estar com meu avô, que eu não vejo há tempos, por exemplo, por causa da pandemia, ele mora em outra cidade, não é a mesma quantidade de prazer que eu tenho em comer meu prato preferido, né? Então, essa é a principal crítica. Não são nem prazeres de quantidade diferente, são prazeres de qualidade diferente. São prazeres de outro tipo. Exato, isso que eu queria falar. De outro tipo. Eles são incomensuráveis. Unidades diferentes. São tipos de prazeres incomensuráveis. Não dá para você medir um com o outro, fazer uma comparação. É a mesma coisa que, por exemplo, quilos com quilômetros e metros quadrados, né? Seria a mesma coisa. Isso. É uma diferença de exatamente. unidade, né? Então, quantos litros tem essa rodovia? Não tem litros. Tem metros, centímetros, quilômetros, né? Tá? Então, é exatamente isso. Então, outra ordem de grandeza. Exatamente. Então, feito esse passeio, né, das correntes de ética, né? Vamos supor, por exemplo, né, e esse ponto também é interessante. Vamos supor, por exemplo, que eu seja um juiz, né, e receba na minha mesa o caso de... Vou usar esse exemplo que é mais clássico e também seria mais didático. Eu sou um juiz no nazismo. Aí chega uma sentença, certo. Não sei se isso de fato existia, mas vamos supor que chega uma sentença, eu tenho que assinar a morte de 10 judeus. E no ofício do advogado, por exemplo, vamos supor que seja a mesma coisa e eu tenho que defender o Estado hitleriano, né? O Führer, o terceiro Führer, né? O Reich. Né? E eu tenho uma profunda divergência moral e ética com aquilo. Né? Onde que entraria mais ou menos, né, essas divergências no meu ofício e como que acontecem esses conflitos de imparcialidade, mas também tendo em vista o que é correto pela minha convicção pessoal, né? Como que isso se aplica ao ofício do jurista? Então, olha, vamos dizer assim, vamos ver. Quando a gente fala de uma lei, ela fala de uma norma jurídica, tá? Numa norma jurídica, ela admite dois
ela admite vamos dizer assim, duas extremidades, dois extremos. Um extremo máximo aqui, que é uma norma absolutamente justa, tá? Coisa que eu acho que difícil de que haja, a não ser esses princípios, né? A liberdade de expressão, a vida, né? Muito bem. Mas aí são cláusulas abertas também, que não, a fata specie da coisa, né? A hipótese de fato ali não está descrita, né? Então, quer dizer, é mais um princípio do que uma regra. Mas tudo bem, é uma norma jurídica. Depois você tem no extremo inferior, né? Quer dizer, aquela norma que, como dizia lá, como diz o Robert Alexi, né? Um constitucionalista e filósofo do direito alemão atual, parafraseando outro alemão, Gustav Hadebruch, que era positivista jurídico antes da guerra, Segunda Guerra Mundial, e depois se tornou justnaturalista, e ele diz o seguinte, né? A injustiça extrema não é direito. Uma lei extremamente injusta, ela nem direito é. Isso remonta a Santo Agostinho, né? Quando ele diz que a lei injusta nem lei é. Ou seja, a lei injusta, ela, diante da lei extremamente injusta, então, da lei extremamente justa, a única possibilidade de um juiz ou de um cidadão, do advogado, é a desobediência a essa lei, é não cumpri-la, né? Ah, vai me acarretar a morte. Aí que se prova realmente a humanidade, né? Aí que se prova a humanidade, nesses casos dramáticos, nesses casos limite. Agora, entre esse topo, esse nível do extremamente injusto e aqui do maximamente justo, né, existe toda uma escala de justiça menor ou maior, né? Então, muitas vezes, você tem isso acontece direto no direito tributário. Você tem uma porção de normas tributárias que são mais injustas do que justas, porém não são extremamente injustas, como, por exemplo, as leis antissemitas da Alemanha nazista, né? Tá? Então, aí é melhor, pensando no bem comum, né, no bem comum da sociedade, seguir e cumprir essas normas mais injustas do que justas, do que descumpri-las, tá certo? Então, essa é uma coisa. Agora, a gente já está acabando. Se você me permite, só uma palavrinha aqui, né, sobre essa questão a função das virtudes dos juristas, né? Todo tipo de jurista, o juiz, o advogado, o fiscal da lei, o delegado de polícia, quem for, tá? Quer dizer, se eu não tenho virtudes, eu jurista não tenho virtudes, não é que eu tenho só dificuldade para saber o que eu não tenho dificuldade para dar a cada um o que é seu. Não, eu tenho dificuldade para saber o que é o seu de cada um. Não é que eu tenha dificuldade para atribuir o justo para aquela pessoa que o merece. Eu tenho dificuldade para enxergar qual é o justo que essa pessoa merece. Exatamente. A discernir. Exatamente. As virtudes, elas têm uma função cognitiva. Elas têm uma função epistêmica. Se eu perco as minhas bases morais, eu perco as minhas bases lógicas. Se eu sou uma pessoa má, eu penso pior. Se eu sou uma pessoa boa, eu penso melhor. E isso está completamente fora do horizonte intelectual da contemporaneidade. Sobretudo no direito. Aliás, no direito de uma maneira muito grande. Mas eu deixo para você encerrar, que estamos quase acabando a live. Temos exatamente 50 segundos aqui. Então, mais didático, impossível, professor. Isso vai muito... futuramente vamos fazer uma live também sobre a tecnocracia, o Estado tecnocrático, né? Que é exatamente isso, né? A mentalidade tecnocrática, ela simplesmente esconde esse discernimento de valores morais e de virtudes, né? Mas, enfim, professor, agradeço de volta imensamente, tá? A oportunidade de estar aqui. Saiba, eu tenho profunda admiração para o senhor, né? Agradeço a disponibilidade. Obrigado. E nós somos o grupo de estudos PAIDEM, grupo de estudos de filosofia do direito da UFPR, né? Na Universidade Federal do Paraná. E estamos realizando lives durante esse período
né, de pandemia para levar conhecimento a todos. Professor, obrigado. Forte abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço igualmente. Tchau, tchau. Tchau.